Não é de hoje, gente, que se fala que a ousadia é poder, é genialidade. Então, ouse fazer que o poder lhe será dado. Então, para a historinha de hoje, eu vou trazer o relato de uma pessoa que veio de uma cidade longínqua, bem distante da orla do oceano, mas que seu objetivo primeiro era conhecer o mar. Então ele pensou, como é que eu vou alcançar o mar? E aí ele percebeu que precisava de ajuda. Então, da sua cidade de origem até o litoral, demandava quilômetros e quilômetros de distância. Mas ele foi extremamente focado, positivo, acreditando que ia dar certo, e pediu carona a alguns caminhoneiros, alguns ônibus também, para chegar até o tão sonhado litoral. E ele chegou ao litoral. E aí ele observou a dimensão do mar, observou a cor da água e ficou vislumbrado. Aí ele pensou, eu quero explorar esse mar, eu preciso conhecer esse mar, mas eu só disponho de um objeto, que é isso aqui. Aí ele pensou, vamos caminhar. Isso aqui está comigo e vai me acompanhar nessa jornada. E ele começou a caminhar muito calmamente pela orla, sentindo a textura da areia, respirando a brisa marinha, e foi caminhando pela orla e admirando aquele mundo de água. Em determinado momento ele sentiu muita sede e disse, eu estou com muita sede, mas eu só disponho disso aqui. Então ele pensou um pouquinho, organizou as ideias, continuou andando e viu logo adiante um lago de água doce. Então ele não teve dúvida, pegou esse objeto que ele dispunha, tá? E deu uma nova forma a isso aqui, para então conseguir fazer isso aqui, ó. Estava muito quente, um calor acirrado, quase 12 horas, quase meio-dia. Ele protegeu a cabeça por um tempo com seu chapéuzinho adaptado, protegeu a cabeça e seguiu rumo a essa água cristalina, essa água doce. Então lá ele conseguiu colher a água, tomar essa água por vezes, né? Vários goles. E então ele matou a sua sede e seguiu por esse caminho, ainda aqui e acolá, refrescando a cabeça para conhecer e adentrar o que era um sonho dele de muitos dias, o mar. Então ele pensou, eu preciso conhecer o mar, mas eu não vou me arriscar assim sozinho porque eu não sei nadar. Então pegou o objeto dele de apoio, olhou, prestou atenção, conseguiu ver uma outra possibilidade para esse objeto e ele então calmamente fez uso desse objeto. E para surpresa dele e também para encantamento dele, já que ele é um cara determinado, é um cara focado, que não desistia fácil dos seus projetos, ele percebeu que até então aquele copinho e aquele chapéu, ele poderia sim ser transformado num barquinho. Nossa, num barquinho. Então ele disse, eu vou agora me aventurar. Eu tenho o barquinho comigo, está comigo desde o início, eu vou adentrar o barquinho e vou seguir a minha trajetória de conhecer o mar dentro da água, tá? Então ele começou a navegar, entrou aqui no barquinho, inicialmente tudo muito tranquilo, a maré estava mansa, o mar estava calmo, e ele foi apreciando a paisagem, aquele azul claro, aquele azul muito transparente do mar, e ficou apaixonado, ficou encantado. Mas ele não contava que existem também as intempéries da natureza. Então o céu estava límpido, estava azul, mas abruptamente o céu formou nuvens bem condensadas, bem densas. E aí vieram os trovões, aqueles abalos, e vieram também os relâmpagos. E um desses raios bateu aqui, ó, no barquinho e tirou a sua proa. E ele sentiu dentro do barquinho que estava
com equilíbrio comprometido, porque até então o barco tinha proa e também tinha, como tem a polpa. Mas ele seguiu, disse, não, eu vou seguir porque o meu propósito realmente é navegar. Navegar é preciso, não é? E viver não é preciso. E ele continuou, mesmo com o barquinho meio trôpego, foi seguindo, ainda encantado, maravilhado, quando veio um outro raio, que também não estava na percepção dele de que iria acontecer, e levou a polpa do seu barquinho. E aí, automaticamente, sem a proa e sem a polpa, ele ficou com a capacidade muito diminuída de resistir a essa ventania e a esse início de maremoto, né? Com essas variáveis também climáticas. Mas ele perseverou, e perseverança é um aspecto muito importante, viu? Ante as adversidades, que a perseverança fale muito mais alto. E ele perseverou, mas aí um outro raio, que ele também não contava, veio e levou bruscamente o mastro do seu barquinho. E aí ele percebeu que dessa forma aqui ficaria quase que impraticável ele continuar nadando sem a proa, sem a polpa e sem o mastro do navio. Mas ele não desistiu. Respirou fundo e pensou: eu vim para realizar um propósito, navegar nesse mar azul. Eu não vou desistir. Então, quando ele sentiu as coisas ficarem mais difíceis para ele, porque a navegação ficou muito mais contrária, né, à própria densidade, à própria intensidade das ondas, ele se apercebeu que, através desse barquinho, nessas condições, ele poderia contar com o fator surpresa. O que é que ele fez com esse fator surpresa? Olhem só que interessante. Quando você não desiste, muitas coisas boas podem acontecer. E aí ele percebeu que, com muito jeito, com muita cautela, ele dispunha ainda de um outro artifício que até então ele nem contava. Ele dispunha, gente, de um salva-vidas, de um colete. Então, ele, sem perder a calma, sem perder a tranquilidade, sem perder a confiança em instâncias maiores, ele então vestiu o colete, né? E conseguiu, com muita tranquilidade, chegar até a beira do mar, chegar até a orla sem naufragar. Por quê? Porque houve todo um processo de confiança, um processo de crença, um processo de compreensão de que aquilo iria acontecer e iria acontecer com êxito. De fato, apesar das adversidades todas que essa pessoa passou, ele tinha já essa ideia embrionária desde muito tempo. E ele veio de uma cidade longínqua, lembram? Mas ele não esqueceu do propósito dele de conhecer e navegar no mar. Então, apesar das intempéries todas, ele conseguiu chegar ao mar, mesmo com trovões, com relâmpagos, com a perda da proa, da polpa, do mastro do barco. Ele ainda conseguiu esse salva-vidas, esse colete aqui, e conseguiu calmamente nadar até a beira do mar, não é? E foi salvo. Então, baseada nessa história, que é uma fantasia, mas que também tem um cunho de reflexão, será que a gente também confia em nossas ferramentas? Será que cada um de nós consegue utilizar o máximo do que tem como objeto inicial de ação para fazer as coisas acontecerem? Será que a gente consegue ter um foco, ter um propósito e não abrir mão desse propósito, e mesmo acontecendo umas variáveis que não dependam da gente, administrar essas variáveis, permanecer lúcido, orientado, firme e alcançar o seu objetivo? Porque ele alcançou, não é? Mas para isso é importante foco, determinação, autoconfiança e saber que se eu quero chegar lá, se eu posso descobrir novas ferramentas, se eu confio na minha capacidade,
tanto física quanto emocional e inclusive espiritual, eu vou chegar lá. E ele chegou são e salvo. Trazendo isso para a gente. Nas intempéries, nas dificuldades, nos obstáculos, nas decepções, nas quedas que a vida nos apresenta, porque às vezes são muito grandes, a gente consegue chegar são e salvo até a orla, a gente consegue chegar são e salvo e aprender com as experiências difíceis e não perder a fé. Essa é a minha ideia de hoje. Pensar sobre a crença que temos em nós, em cada um de nós, e fazer a nossa parte da melhor forma possível e não desesperar, porque sempre haverá uma luz se você consegue manter o seu cerne e o seu equilíbrio emocional. Vamos lá então navegar e vamos nos aventurar na certeza que tudo vai dar certo no final. Espero que tenham gostado. É a história do barquinho e do homem desbravador. Gratidão, gente.